Fala, meu Brasil, tudo bem? Temos notícias, finalmente. Agora eu acho que isso vai acabar, né? A menos que vá para a justiça comum, mas pelo acordo coletivo trabalhista não deve ir. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Obrigado às 80 mil pessoas que estão aqui com a gente. Nunca imaginei que a gente fosse chegar a uma marca como essa. 80 mil pessoas inscritas aqui neste canal maravilhoso. Um beijo, obrigado para vocês. Se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo, juntem-se essas 80 mil pessoas. Se tem 80 mil pessoas, o negócio não pode ser ruim. É muito bom. Vamos lá. Pro Football Talk reporta que o Deshaun Watson será suspenso por 11 jogos. 11 jogos, o que vai dar 12 semanas, porque o Cleveland Browns tem a folga na semana número 9, ainda mais uma multa pesada aí de 6 dígitos, 5 milhões. A multa acontece porque a entourage do Deshaun Watson, o seu empresário, ele, etc., um dos motivos pelo qual ele foi para o Cleveland Browns é que o Cleveland Browns ofereceu um contrato 99% garantido. E numa suspensão você só pode tirar o salário base do atleta e não a outra parte do contrato, que é o dinheiro garantido. Tinha 1 milhão no salário base para ser retirado e isso em 11, 17 avos, vamos dizer assim, do que ele poderia tirar. Tem que fazer a conta aqui, eu não vou conseguir fazer de cabeça do 1 milhão. Então a NFL impõe a multa também por conta disso. Essa suspensão vem num contexto muito importante, que a NFL viu que a primeira pena aplicada ao Deshaun Watson pela árbitra do caso, ela foi aplicada com base nos precedentes. Agora, um grande parênteses jurídico aqui, peço para que vocês não durmam, porque eu sei que às vezes direito dá sono. Eu, mais do que ninguém, sei muito bem disso, dormi muitas aulas. Estados Unidos não tem o mesmo sistema jurídico do Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, o sistema jurídico se chama de common law, que é muito baseado em precedente para aplicação de pena, essas coisas. Então, o precedente da NFL era de 60 jogos. Como o precedente no beisebol para a primeira ofensa de tomar esteroides, etc., é de 80 jogos. Foi o que aconteceu com o Tatis Jr. Precedente é muito importante na cultura americana. Então, para se basear nisso, pegou o precedente da NFL em casos de violência doméstica, de importunação sexual, etc, etc. Pois bem, a questão é que a NFL viu que a coisa não pegou muito bem. 6 jogos pareceu muito pouco, até pelo contexto de outras suspensões. Um jogador que pela segunda vez é pego no antidoping por conta de maconha, por exemplo, fica fora a temporada inteira. Um jogador que aposta nos jogos, em um cassino, etc., fica fora a temporada inteira, como aconteceu com Calvin Ridley. O Tom Brady foi suspenso por 4 jogos por, alegadamente, ter murchado bolas, né? Então, em meio a esse cenário, 4 jogos para o Brady por causa de bola murcha, 6 jogos para o Deshaun Watson por conta de 25 acusações de importunação sexual, que não faria o menor sentido ele ir em tantas massagistas diferentes. Já falei para vocês que é um exercício de lógica essa situação. O próprio Roger Goodell, e é raro isso acontecer, é uma mudança de postura da NFL, uma mudança de paradigma da NFL, chamou o comportamento do Watson de predatório. Tá? E o próprio Deshaun Watson chegou a se desculpar até, coisa que ele não tinha feito até agora, né? A situação ficou tão complicada para ele que nessa última semana ele se desculpou, o que achava bem esquisito ele não ter se desculpado ainda, diga-se de passagem. Pois bem, 11 jogos. Quais jogos o Deshaun Watson perde? Semana 1 Carolina, semana 2 New York Jets, semana 3 Pittsburgh no Thursday Night, semana 4 Atlanta, semana 5 Los Angeles Chargers, parecendo o Lombardi lendo o resultado da telecena. Semana 6, New England. Semana 7, Baltimore. Semana 8, Cincinnati. Semana 9 é folga. Semana 10, Miami. Semana 11, Buffalo. Semana 12, Tampa Bay. E aí quando eu vi que a suspensão ia ser de 11 jogos, eu falei, esquisito, por que não foi 12? Por que não foi 10? A NFL não dá ponto sem nó nessas horas, né? E o árbitro eu acho que também não deu ponto sem nó. Deshaun Watson volta na semana 13 contra o Houston Texans. No mínimo uma ironia do destino. Semana 13, então, o Watson estará de volta. Vamos lá. Seguindo o vídeo agora. É um vídeo um pouquinho mais longo, né? Porque tem muitas coisas para falar. Primeiro ponto. A NFL buscou uma suspensão de 1 ano, dobrou-se praticamente a pena. Eram 6 jogos, foi para 11. Acho difícil que mude isso, deve ficar em 11 jogos. Segundo ponto. A NFL buscou essa suspensão maior para que um novo paradigma, um novo precedente fosse estabelecido em futuros casos de conduta inapropriada em termos de violência doméstica, em termos de importunação sexual, etc, etc. Tá? Terceiro ponto. Com Jacoby Brissett titular nesses jogos aqui, não existe possibilidade, a meu ver, dos Browns terem campanha positiva nesses 11 jogos. Tá? Vamos supor um cenário aqui. Ganha dos Jets, dos Falcons, dos Steelers, porque a defesa dos Steelers sofreu contra o jogo terrestre no passado. Não tem o Stephen Tuitt, que já não estava no ano passado, mas não voltou, tal. Tendo a Marvin Liu, agora calor, mas vamos supor que ganhe, tá? Tô forçando um pouco a mão aqui.
E é isso, acho que ganha mais um jogo só. Porque a suspensão original dos 6 primeiros jogos era suave em tese para os Browns. Né? Porque ia pegar o Brissett para pegar a Carolina, que é um time que foi mal no passado, que deve ir melhor este ano, mas foi no ano passado. New York Jets talvez seja o Zach Wilson. Pittsburgh Steelers com o Trubisky, Atlanta Falcons com o Marcus Mariota. Agora essa segunda metade aqui tem Baltimore com o Lamar Jackson voando, Cincinnati com o Joe Burrow voando, Miami que deve ter um time melhor com o Tua Tagovailoa e o Mike McDaniel, nosso nerdola, chamando o ataque. Buffalo tem o melhor elenco da NFL e Tampa Bay é um dos favoritos da NFC. Eu acho difícil, tá? Eu vou forçar a mão aqui nesses 4 jogos que tem a 4-7 de campanha com o Brissett. O Brissett foi muito mal, tá? Com Miami. E também não foi aquela coisa maravilhosa com o Indianapolis. E isso faz tempo. Né? Tudo bem, Miami, a linha ofensiva não ajudava e tal, mas eu acho que 4-7, os adversários são muito duros, tá? São muito duros. Então, nesse contexto, com o Brissett, dá pra falar, sem medo de errar, que os Browns estão fora dos playoffs. E em meio a isso tudo, a Mary Kay Cabot, que é uma insider que cobre o time, eu até falei no vídeo da segunda-feira para os membros, ela reportou que se a suspensão fosse muito maior, os Browns poderiam ir atrás do Garoppolo. E agora, isso pode acontecer. O Garoppolo funcionaria como uma luva no Cleveland Browns. Eu tô falando que o Garoppolo é um bom quarterback? Não. Eu sou um crítico do Garoppolo faz muito tempo. O torcedor de São Francisco me xingou muitas vezes. Ah, porque ele levou o time pro Super Bowl. Não. Foi levado pro Super Bowl, Brasil. Pega os números dele em playoff. Foi levado pro Super Bowl. Foi levado para um final de conferência. Quando precisou, não rendeu, né? Contra o Mahomes e contra o Stafford. São quarterbacks bem melhores. Mas de qualquer forma, o sistema de Cleveland é um encaixe interessante, o Garoppolo. É parecido com o que ele rodou em São Francisco. Um jogo terrestre muito forte, com o Nick Chubb e, teoricamente, o Kareem Hunt, que pediu para ser trocado, mas deve jogar. A linha ofensiva é uma das melhores da liga. Tá? O corpo de recebedores pode não ser o mesmo. Né? O destaque aqui acho que é o Amari Cooper, que também não é o mesmo wide receiver. Né? O corpo de recebedores de São Francisco era melhor. A posição de tight end com o George Kittle era melhor. Mas, de qualquer forma, é um encaixe que faz sentido. Vai continuar um time correndo bastante com a bola. E o Jimmy Garoppolo, ponto importante, o Jimmy Garoppolo saudável neste ano é um quarterback melhor que o Baker Mayfield machucado de 2020. Então, com o Garoppolo aqui, dá para sonhar até com uma campanha positiva. Dá. Cleveland tem boas peças na defesa, para além do Myles Garrett, Grant Delpit, por exemplo, os Coramoa, enfim. O Jadavion Clowney voltou. O time de Cleveland não é ruim. Vocês devem se lembrar, no vídeo de estimando as vitórias da AFC, o elenco de Cleveland é um sólido elenco. Tá? É um bom elenco, só que a posição de quarterback, ainda mais ano passado, com o Baker muito interceptado em algumas situações erradas, enfim, tomar as decisões ruins, complicava. Com o Garoppolo, dá para imaginar aqui que o time dessas 11 partidas ganhe 7, talvez, 6, tá? E o time 6-5, com campanha positiva, 6-5, vamos imaginar assim, ou mesmo 5-6, com o Garoppolo e o Deshaun Watson voltando, já pegando Houston, né, lei do ex, pode ser que ainda brigue pelo wild card da Conferência Americana. A situação é muito delicada, tá? Com o Brissett, já era. Com o Garoppolo dá para sonhar. Vamos ver o que acontece agora e se Cleveland se mexe ou se aceita o prejuízo. Basicamente, Cleveland olhando para as ações de uma grande varejista no Brasil que começa com M e engoliu o prejuízo e falou, não, eu só tenho prejuízo se eu vender. E vou deixar lá, né? Então Cleveland pode olhar para essa temporada e falar, paciência, eu não faria isso. É isso, meu Brasil. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso. Coloca aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Se inscreve nessa paçoca e coloca nos comentários, que também tem os vídeos do Curte Plus exclusivos, hein? Mas coloca nos comentários quantos jogos os Browns ganhariam com o Garoppolo. Quero saber a opinião de vocês. Beijo carinhoso e hasta la próxima.